Nesse vídeo eu vou fazer o review da prova 1 das quartas de finais do Open versão times e mostrar passo a passo como foi a nossa classificação para as semifinais do Open 2022 com o time Dark Horse Performance K0. Então vamos lá. Prova 1, a prova mais tensa de todas. Assim que essa prova saiu, a gente já ficou com aquele sinal amarelo ligado, porque na prova tinha muitos metros de handstand walk. E depois a gente descobriu, quando a gente foi fazer a análise da prova, que a distância de 7 metros e 60 centímetros, mais ou menos, que é a distância dessas duas linhas brancas, se você quebrasse, você tinha que voltar para o começo. E não era aquela coisa de que tinha trechos de 2,5 metros ou trechos de 5 metros. Quebrou, voltou para o começo. Então, a dinâmica da prova, duas duplas, né? Podia um homem e mulher 1 e homem e mulher 2, que todo mundo ia fazer a mesma coisa, basicamente, só que era sequenciado. O homem fazia os agachamentos enquanto a mulher estava andando no handstand walk. Depois eles invertiam de lugar e trocavam de dupla. Eram 30 agachamentos, eu acho que eram 30 agachamentos e handstand walk, 3 trechos. Então, ele começava lá do outro lado, tinha que vir no handstand walk, passar as duas mãos da linha, fazer a volta do handstand walk e vir mais uma vez para cá. Então, quando os dois da dupla completavam esse trabalho, eles saíam e a outra dupla entrava. Essa versão é a versão melhorada da prova, é a segunda vez que a gente está fazendo ela. Na primeira vez algumas coisas deram ruim, a gente resolveu regravar com mais calma e com menos gente no box para conseguir fazer sem ter uma interferência de pessoas passando na frente da câmera. E o grande desafio dessa prova era para a Raquel, essa que está correndo agora lá para além do handstand walk. Ela aprendeu a fazer handstand walk tem pouco tempo e ela nunca tinha conseguido na vida antes andar 7,60 metros, 7,5 metros sem quebrar. Então essa aí é a primeira vez que ela conseguiu andar 7,60 metros. Ela passa as duas mãos, desceu, e aí vocês vão perceber que cada vez que ela consegue completar um trecho, a gente comemora, né, contidamente ali, faz aquela comemoraçãozinha, porque cada vez que ela conseguiu foi uma conquista. Então ela vai fazer aí a vinda, ida e a volta, enquanto o Pedro está fazendo o agachamento. O Pedro propositalmente quebra os agachamentos, né, para poder não botar muita pressão nela de terminar o agachamento. Agora está todo mundo só te esperando para ir para o handstand walk. Então ela já vai segurando. No dia anterior ela já tinha conseguido fazer, só que algumas vezes o que aconteceu? Uma das vezes ela quebrou quando estava chegando na linha, quando ela foi dar o último passo ela caiu, ela teve que voltar tudo de novo. Aconteceu agora também, ela quebrou, só quebrou no comecinho. Da outra vez ela tinha quebrado quando chegou lá no final da linha. Agora ela quebrou no começo. E teve 2 vezes em que ela deixou uma dúvida se a mão tinha passado da linha antes que o pé tivesse tocado no chão. Para quem não sabe, se você tocar o pé no chão antes das duas mãos passarem da linha branca, a repetição é invalidada. E da outra vez, no primeiro teste, teve 2 vezes que ela tocou a mão e o pé ao mesmo tempo e deixou aquela dúvida. Dessa vez não ficou nenhuma dúvida. Conseguiu completar o primeiro trecho dela. E aí ela vai pro agachamento, enquanto o Pedro vai fazer os handstand walk. Não tem nenhum problema aqui, nem os outros 3 fazem handstand walk muito bem, mas a Raquel mandou muito bem também na série de handstand walk dela. Ela conseguiu vencer uma barreira psicológica muito grande, que era esses handstand walks sem quebrar. E logo na primeira prova, sabe, você já chega na primeira prova com aquela sensação de putz, já caiu esse movimento que eu não domino. E aí era uma prova que
além de mexer com o psicológico nesse sentido, individualmente, mexe com o psicológico do time inteiro, porque se ela não consegue fazer o handstand walk, eu acredito que isso aconteceu com muitos times, o time inteiro para. Porque você não consegue evoluir na prova, você só consegue continuar na prova se ela conseguir fazer o trecho dela de handstand walk. Se ela não conseguir, o time todo para. Então era uma prova que tinha 20 minutos de time cap. Na segunda parte agora, o primeiro casal volta e agora o homem tem que fazer ida e volta de avanços com os dumbbells no ombro e a mulher tem que fazer de novo o mesmo esquema do handstand walk. Vinda, ida e volta. Nenhum problema aqui nessa parte. Só deixar muito clara a marcação de extensão de joelho nos avanços. Ter o cuidado para não dar aquele passo muito largo no último avanço e não conseguir encostar o joelho de trás no chão. Tipo agora, como o Matheus fez, só que ele encostou o joelho no chão. E aí depois eles vão inverter. Mais uma vez, a gente não tinha noção de que na nossa cabeça ia ter muita gente que não ia conseguir completar essa prova, porque a gente imaginava que tinha muita mulher que não conseguia andar de handstand walking, esses trechos sem quebra. De novo, não foi totalmente verdade, porque tiveram muitos times que terminaram essa prova, né, com um time cap um pouco mais estourado, mas tiveram muitos times que terminaram. E realmente, assim, quando a gente tem... Você tem 3 camadas, podemos dizer que você tem 3 camadas de níveis de competição. Você tem aquela camada local, competições ali do nível do seu estado, da sua cidade, e aí você tem aquele nível de competitividade. Aí você se acostuma com esse nível, sabe o que é o diferencial, o que é que não é. E aí você avança uma etapa, que é o nível de competitividade nacional. Quando você chega no nível nacional, você muda alguns conceitos. Por exemplo, muitas mulheres já conseguem fazer bar muscle up, já conseguem fazer peito na barra butterfly, já conseguem fazer legless. Os homens, as cargas geralmente de trabalho são maiores. E agora você tem um terceiro nível, né? A gente tem um terceiro nível, uma terceira camada de competitividade, que é a camada sul-americana. Então, nessa camada sul-americana, muitas das coisas que a gente imaginou não aconteceu, porque o nível era maior do que a gente tinha pensado anteriormente. Então, agora a Marina vai completar o avanço dela, marcando bem a extensão de joelho, marcando bem a extensão de quadril. A gente tinha visto... eu tinha prestado atenção na fase dos individuais 2 semanas antes que muitos homens tinham levado no rep, muitas mulheres tinham levado no rep nos pistols. E por incrível que pareça, 90% dos no reps que foram listados lá no site da CrossFit, porque se você não sabe, eles listavam quem levou penalidade, por que levou penalidade e quantos segundos foi essa penalidade lá no site. Tinha lá a lista de todas as pessoas. E a prova disparadamente que teve mais punições foi a prova que tinha pistol. Acho que era a prova que tinha pistol e tinha GHD. E 90% dessas penalidades no pistol foram na extensão de quadril e não por quebrar o paralelo. Não era porque o cara não quebrava o paralelo. Não era porque o cara encostava o pé no chão. É porque na hora de estender o corpo... Ele quer fazer rápido e quer trocar de perna rápido, ele não estendia o quadril, estendia o joelho, mas o quadril ficava um pouquinho fechado. E aí muita gente grande, Noah Ohlsen levou no rep nisso, muita gente grande levou no rep por causa disso. Então a gente estava com um cuidado muito grande de mostrar a extensão de quadril no movimento. Não só a extensão de joelho, a extensão de quadril também. Vocês vão ver que lá no final eu peço para a Raquel fazer 2 repetições a mais, porque na minha percepção ela tinha deixado dúvida em 2 repetições. E aí era para ir até o 30, eu peço ela para ir até o 32, fazer 2 a mais. Então, de novo, a questão de que eu prefiro eu dar o no rep, mesmo que talvez o cara não dê no vídeo, do que eu não dar e o cara que vai assistir o vídeo dar o no rep, dar uma punição muito maior em tempo. Então, eu prefiro perder 2, 4 segundos aqui na prova, pedindo para ele voltar, fazer de novo, do que o cara dar uma punição de 30 segundos lá na revisão de vídeo. Então a gente começa a chegar num ponto crítico da prova, que já vai ficando um pouco mais cansado. Segurar os 2 dumbbells aqui no ombro é difícil, fadiga o braço, fadiga o antebraço, fadiga o bíceps, porque uma das regras da prova é que você não podia abrir as mãos e deixar os dumbbells apoiados nos ombros e as mãos por cima dos ombros. Você tinha que segurar e mostrar que estava segurando o dumbbell. Então, essa força que você faz para segurar o dumbbell nos avanços mina um pouquinho o handstand walk.
Na primeira vez que a gente gravou também, a Raquel, do ângulo que a gente gravou, não dava para perceber se ela estava segurando os dois dumbbells. Então a gente ficou naquela dúvida, putz, será se vai valer, será se não vai? Vamos gravar de novo? Aí você imagina para a cabeça do atleta, tipo, a gente venceu a barreira de conseguir gravar e ela conseguir executar o handstand walk. Aí eu chego para ela e falo, a gente vai ter que fazer de novo, porque ficou dúvida nisso, ficou dúvida naquilo, nesse momento aqui talvez dê no rap, e aí tipo, deve passar todo um filme na cabeça do atleta de, putz, eu venci a barreira, eu vou ter que fazer tudo isso de novo. E aí ela conseguiu fazer tudo de novo e a gente conseguiu até fazer mais rápido dessa vez. E o mais importante para mim e para eles não era fazer até mais rápido, eu preferia fazer mais lento, mas ter menos dúvidas em relação a punições, a possíveis punições. O mais importante era limpar as punições, e aí a gente conseguiu limpar as punições e a gente conseguiu fazer também mais rápido. Pouca coisa mais rápido, mas foi o suficiente aqui para tirar um 8º lugar nessa prova. A gente inicialmente tinha ficado em 10º, eu acho que na correção de vídeos, pessoas que estavam na nossa frente, né, os times que estavam na nossa frente levaram punição, e a gente foi subindo para o 9º, depois a gente subiu para o 8º lugar nessa prova. Então, no final do primeiro dia, a gente fez essa prova em 8º, e a gente terminou a prova 2 em 3º, e a gente terminou em 4º lugar no primeiro dia. E aí, depois, nas outras provas, a gente foi piorando um pouco a nossa classificação. Essa é a última chegada do avanço. Ela se confunde aí no passinho, não sabe com qual perna tem que voltar. De novo, a pressa de acabar logo, sabe? A vontade de terminar logo esse negócio. E aí acaba que deu um passinho que não pode. Aí voltou. E aí teve que fazer de novo os avanços onde ela tinha errado. Chegou a hora do pisto, que é a hora que eu tive mais atenção e pedi mais atenção deles para não deixar dúvida em relação à extensão de quadril. Eu falo ali pro Matheus para ele estender bem o quadril. Você vê que ele até no finalzinho ele dá meio que uma sarrada no ar para estender o quadril. E o handstand walk lá da Marina não é problema. Ela consegue fazer bem. Termina o handstand walk. Só espero o Matheus terminar os pistols. A gente sempre tinha 2 câmeras posicionadas, então tem esse ângulo que está filmando e tem lá do outro lado tem outra câmera também, a câmera reserva, que também está no mesmo esquema filmando. A gente sempre, todas as provas, a gente filmou de duas câmeras diferentes, para que se desse o erro em alguma, e já aconteceu, a gente ter o backup da outra câmera. E a gente sempre revisava para ver qual ângulo deixava mais claras as repetições, qual ângulo tinha menos dúvidas em relação a bloqueio de visão de quem fosse assistir. Eu tinha uma agonia, eu tinha um taquicardia nessa hora, porque o pé da Marina ela fica muito perto da linha branca. Observa como o pé dela tá quase beliscando a linha branca. E aí eu não queria, na verdade a gente não tinha certeza se ela, né? Na verdade a gente tinha certeza que o pé não poderia passar da linha branca. Então ela fica bem próximo da linha branca. Até eu peço para ela dar um passinho para trás. O Matheus encerra a série de handstand walk. A gente já está se aproximando do fim da prova. E agora vai para a reta final, onde é a Raquel e o Pedro. Ela vai para a última série de handstand walk dela. O Pedro vai fazendo o pistol lá mais de boa, já sabendo que tem mais tempo. Porque se ele terminar o pistol e ela ainda estiver no handstand walk, ele não pode fazer nada. Ele tem que esperar ela terminar o handstand walk para depois eles trocarem de lugar. Ela consegue, você vê a vibração do Matheus, da Marina. Porque cada vez que a Raquel conseguia completar um trecho, a gente dava uma vibradazinha aqui, meio contida. Ela vai ter que fazer a ida e finalizar com a volta. O grande calcanhar de Aquiles aí para muita gente no handstand walk, que também é para Raquel, era, né? Agora ela já conseguiu vencer mais isso. Quando você começa a andar no handstand walk, você pega o equilíbrio de começar a fazer seus primeiros deslocamentos. O grande ponto é você continuar indo para frente. Então, quem deixa você continuar indo para frente é as pernas. Então, as pernas,
você vai prestar atenção que elas têm que estar um pouco à frente da linha do corpo. Se seus pés estão atrás ou na mesma linha do corpo, vai ficar muito difícil você continuar andando. A tendência é você parar, ficar parado e cair para trás. Então, o grande segredo aqui é os calcanhares. Olha, observa os pés dela. Vou até dar um pause aqui. Observa como os pés estão à frente da linha, à frente do centro de massa dela. O centro de massa é mais ou menos aqui no quadril. Então, os dois pés estão puxando, direcionando para onde o corpo quer ir, para onde ela quer que o corpo vá. E é sempre mais à frente. Chegada dramática no fim. E aí a gente ficou tão focado no handstand walk dela que quando ela chega a gente fica olhando pro outro e agora? Aí é o Pedro que tem que fazer os últimos handstand walks dele. O pitch da Raquel é bem rápido, só que deliberadamente ela até controla com medo de levar o no-rap. O Pedro já consegue andar mais com o corpo alinhado. Observa a diferença do handstand walk do Pedro e do que era da Raquel. Ele consegue andar com os pés mais alinhados com o centro de massa do corpo. Tá? Não existe o certo ou errado aqui. A maneira como cada um consegue otimizar o seu movimento de acordo com as alavancas do seu corpo e com o aprendizado motor. Nessa hora o Pedro vai terminar os handstand walks. Eu peço a ela para fazer 2 repetições a mais e até o 32, não só até o 30. E a gente encerra aqui a prova com 15 minutos, acho que 10 segundos, 15 minutos e 8 segundos. A gente encerra a primeira prova da competição, a segunda gravação da prova da competição.